pessoal? Ter silêncio, sentar cada um nos seus lugares, olhar para frente e prestar atenção. Lá, Nará, Sandê. Qual pergunta você falou? Você respondeu só a única coisa. Explica a filosofia, a matemática. Essa sempre fala. Aí agora explica a escrita. Aforismática. Silêncio aí, ó. Escrita aforismática. O que é uma escrita aforismática? Nietzsche escrevia através de aforismos. O que é um aforismo? Vocês já estudaram isso em português? Aforismo é uma sentença curta. Uma reflexão breve. Então Nietzsche escrevia através de sentenças curtas, de reflexões breves, de textos bem sucintos. Porque para ele, para a maior parte dos filósofos, a clareza era uma objeção. O que ele quer dizer com essa frase? A clareza é uma objeção para os filósofos. Os filósofos não conseguem ser claros. É muita verborragia. São livros imensos para defender uma tese simples. E aí eles ficam ali enrolando. Então, Nietzsche preferia a escrita aforismática, ir direto ao assunto. Não quer ficar enrolando para no final defender uma tese. Por exemplo, a Crítica da Razão Pura, de Kant, ou a Fenomenologia do Espírito de Hegel. São livros que têm uma tese básica muito simples, mas são livros imensos, onde os autores ficam ali enrolando. A Fenomenologia do Espírito é uma obra do Hegel que busca mostrar como se manifesta o espírito humano. O espírito humano começa com o espírito subjetivo, o espírito individual. A primeira coisa que a gente tem consciência na gente mesmo. O espírito aqui para Hegel é a consciência. Como que a nossa consciência evolui? Através de um processo dialético. Primeiro, a primeira coisa que eu tenho consciência é de mim mesmo. Depois, do mundo à minha volta, das pessoas, do outro, da família, da sociedade. E por último, a minha consciência ela se expande a partir dessa relação minha com a sociedade, com os outros e com as instituições. Ela alcança, alguns alcançam com a sua consciência a reflexão filosófica, artística e científica, né? É assim que a nossa consciência ela vai evoluindo, progredindo. A Crítica da Razão Pura do Kant, ele vai criticar a razão pura dos racionalistas, mas vai criticar também os empiristas puros. Porque ele vai dizer o seguinte: não é só a razão nem só a experiência que nos permite conhecer, mas o conhecimento ele depende tanto da experiência quanto da razão. A experiência, os sentidos fornecem os dados, as informações que a razão organiza e transforma em conhecimento. Era basicamente isso que Kant queria dizer com a Crítica da Razão Pura. Mas é um livro gigantesco. O Nietzsche preferia ser mais breve, aforismo, sempre essa curta, reflexão breve, mais objetivo. Ele não queria ser tão obscuro ou encher de verborragia os seus livros. Por isso, ele adotou uma escrita aforismática. Próxima questão. A influência de Schopenhauer sobre Nietzsche. Schopenhauer, filósofo alemão que precedeu Nietzsche, influenciou bastante o pensamento de Nietzsche, principalmente ao dizer que o que move o ser humano é uma vontade.
Para o Nietzsche, essa vontade é uma vontade cega e insaciável. O que move o ser humano? Uma vontade cega e insaciável. Nada nem ninguém pode preencher essa vontade cega e insaciável que nos move, nosso desejo. E é isso que nos leva a sofrer, segundo Schopenhauer. É a vontade. Porque a gente tem vontade sempre daquilo que a gente não tem. E enquanto a gente não tem aquilo que a gente deseja, a gente sofre. Sofre porque não tem. Mas só que para Schopenhauer, mesmo depois que você tem, você vai sofrer. O sofrimento só muda de característica. Você sofre quando não tem, mas depois que tem, você sofre também. Você sofre de tédio, porque você enjoa. Quando você tem aquilo que você tanto desejava, você enjoa daquilo. Daquela pessoa. E aí então o tédio vem. E aí você continua a desejar. Não mais aquela pessoa, aquela coisa que você já tem, mas aquilo que você não tem. Por isso, tem um ditado que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde. Por quê? A gente quer sempre aquilo que a gente não tem. Aquilo que a gente tem, a gente não dá valor. Por isso a galera fala aí, né? Depois que perde é que dá valor. Por quê? Porque quando a gente tem, a gente está satisfeito. Ou entendido que tem. E a gente só vai dar valor depois de perder. Porque já não é mais nosso. Enquanto está sob o nosso domínio, não tem mais graça. É assim que funciona o ser humano, segundo Schopenhauer. Então essa vontade cega e insaciável nos leva a sofrer. Então essa seria a essência do mundo e da realidade segundo Kant. Escreve uma obra chamada O Mundo como Vontade e Representação. O mundo como vontade, por quê? Porque o mundo é movido por uma vontade cega e insaciável, que nos leva a sofrer, nos leva ao sofrimento. E representação por quê? Porque nós não conhecemos a realidade como a realidade é. Nós só conhecemos a representação que a gente faz da realidade, ou seja, nós só conhecemos as ideias que nós fazemos da realidade. Existe uma diferença entre ideia e realidade. O que nós chamamos de realidade nada mais é do que uma ideia criada por e a realidade mesmo, a essência de tudo, essa vontade de ser insaciável. E qual é a forma de você superar isso? Arrumando da pessoa? Você vai entrar num ciclo eterno de sofrência, né? Para o Schopenhauer, a existência humana é um pêndulo. É um oscilar entre a dor e o tédio. A dor é quando você não tem aquilo que você quer ter. O tédio é depois que você tem aquilo que você já tem e enjoa. Ele vai dizer que a existência humana nada mais é, ou o que nós chamamos de felicidade nada mais é do que uma gota no oceano de sofrimento que é a existência humana. Viver é sofrer. Como se libertar do sofrimento? Para ele há três possibilidades de você se libertar do sofrimento. Ele não propunha o suicídio, né? Para ele, ir contra as autoridades e ser mortal. há três possibilidades de você sublimar o sofrimento. Através da arte. Então, quando você se torna um artista, ali você transcende essa vontade cega e insaciável e entra no gozo artístico. Ou na filosofia, através do conhecimento filosófico, ou na religião. Na religião você anula
essa vontade cega e insaciável? O Schopenhauer se inspira no budismo. O budismo já falava isso com o Siddhartha Gautama, com o Buda, o Iluminado, lá no mundo antigo, século VI a.C. Então o budismo é uma religião que prega o quê? Você anular os seus desejos e as suas vontades. Como que você faz isso? Principalmente através da meditação, né? A meditação ali você vai controlando os seus desejos, as suas vontades e os seus impulsos. E à medida que você vai anulando isso, você vai anulando o seu próprio eu. E vai chegando à consciência de que você é um nada. Você vai anulando o seu eu. Anulando o seu eu, você se liberta dessa vontade cega e insaciável. E aí como que Schopenhauer influencia o Nietzsche? O Nietzsche começa pensando sobre isso, a vontade. Mas só que ele vai discordar, peraí. A vontade não é tão ruim assim. Pelo contrário, a vontade é algo bom. O homem é movido pela vontade, sim. Mas a vontade é algo que traz gozo, prazer e felicidade. É a vontade que nos leva para o Nietzsche a aumentar a nossa potência de viver. Então, ao invés de você anular a sua vontade com a arte, com a filosofia ou com a religião, para Nietzsche você tem que fazer o que para ser feliz? Satisfazer as suas vontades, necessidades, os seus impulsos, os seus instintos. Porque quando você satisfaz a sua vontade de potência, você aumenta a sua energia vital. Então, é satisfazendo os seus desejos que você aumenta a sua potência. E é aquilo que eu estava falando, né, dos 7 pecados capitais lá. Soberba, primeiro pecado. Aí a gente fala pecado por quê? Eles pegam humildade. Você é um merda, você é um nada, você é humus. Humildade vem de humus que é terra, barra, lembra que essa põe ao correto normal, ou seja, você é nada e com nada você vai voltar. Você vai falar que não. Se você não for soberbo, se você não se achar, quem vai te achar? Isso quase. Inclusive é um princípio usado hoje pela psicologia. A primeira pessoa que tem que se achar é você mesmo. Se você achar, não se achar, você vai acabar tendo problemas psicológicos, entra em depressão, tendo crises aí psíquicas, né? Soberba, avareza, tem que ter as coisas para você. Tem que ser desprendido, só leva você a se lascar e se ferrar. Eita! O sujeito que não quer as coisas para si, que vive dando, né? Porque na Bíblia está lá, Deus ama quem dá com alegria, né? Você tem que dar. Aí, geral. Você tem que dar com alegria. Já alguém vai dizer que não, se você não sair dando, você vai se ferrar. Dando o quê? Tem beleza. A questão é ser desprendido, né? Se você pegar danado. Jesus fala, né? Se virem quiser te tomar a sua túnica, dá também a sandália. Jesus falava isso. Agora o cristão de hoje, ele recorta todas essas passagens de Jesus. Não, é assim que funciona não, peraí. Deus, se eu seguir ele, vai fazer eu prosperar. E eu tenho que garantir meu patrimônio com a arma. Esse patrimônio é uma propriedade garantida por Deus, é um direito até maior do que a vida do outro. Então o outro tem que tomar a sua túnica, não é dar a sandália. Pega a sua arma e dá um tiro na cabeça dele, que bandido bom é bandido morto. Aí eles mudam o que Jesus disse, né? De acordo com a conveniência.
Em vez de tomar sua túnica, meta-lhe um tiro no pé da orelha. É aí que funciona a lógica do cristianismo. Você só não consegue mudar o que está escrito lá na Bíblia, mas a interpretação eles mudam. Não aumenta a energia vital. Você tem que satisfazer suas vontades, a luxúria, a vida sexual. O cristianismo prega que você deve ter uma vida sexual contínua. Só pode fazer sexo dentro do casamento e para fins procriativos. Ou seja, o sexo só pode ser entre um homem e uma mulher casados. Bonito não, você tem que satisfazer seu desejo de vontade. Essa vida, se você não gozar aqui, meu amigo, não vai ter outra. Você vai aproveitar esse mundo. E o sexo aumenta a sua potência, a energia vital. Tudo isso aumenta a energia vital. A cristianismo vai me pecado. E aí o Freud, no começo da transição do século XIX para o século XX, ele fala: a maior parte das neuroses vem da repressão sexual. Quem era mais reprimido sexualmente? As mulheres. E quem era a galera que ia mais parar no consultório de Freud? Mulheres. O homem é ensinado desde pequeno a se satisfazer. A famosa aí, fronha, né? A mulher é, a todo momento, repreendida. De alguma forma, castrada. E aí elas iam parar com histeria no consultório do Freud. Aí tinha vários tratamentos na época para histeria, que era um tipo de patologia que acometia principalmente mulheres. Quais eram os tratamentos? Choque, hipnose, eletrochoque, hipnose, e tinha uma técnica que não era sim a mais usual, mas que também era utilizada, e essa até resolvia mais do que as outras. Masturbação, viu? Masturbava, ela atingia o orgasmo, e depois uma mulher, ela ficava tempo sem ter ataques histéricos. Aí o Freud chega à conclusão: peraí, a histeria, então, por conta disso, deve estar associada a algum tipo de repressão sexual. As mulheres, por não dar vazão à sua pulsão sexual, aos seus desejos, por se reprimirem, elas acabam criando várias neuroses e surtando, ficando louco. Por isso que muita gente fala: ah, a mulher está louca, surtada, mas isso é falta de... Já viram falar isso? É minha, tem 18 anos. Então, falta de pica. Nietzsche falava isso antes. E o Freud vai se inspirar muito em Nietzsche. Nietzsche falava: tem que dar vazão para as suas pulsões, os seus desejos, para a sua vontade. Quando você se reprime, você desenvolve patologias sexuais. E patologias principalmente. Aí soberba, avareza, luxúria, ira. Cristianismo, apesar de Jesus ficou puto uma única vez, né? Quando a galera transformou o templo em lugar de comércio. Se fosse hoje na Igreja Universal da Vida, ele faria a mesma coisa lá, né? Ficaria puto. Ficaria entrando, quebrando tudo. Usando cartão de crédito para cobrar oferta disso. Jesus está vendendo terreno no céu. Chegou lá e expulsou os 20 milhões do templo, ou seja, que eles estavam comercializando, transformando o templo de Deus num lugar de negócio, de comércio. E hoje mais tem na religião cristã, é gente fazendo a religião cristã um lugar de comércio. A única vez que Jesus ficou puto, porque Jesus é descrito como manso e humilde de coração. Ele nunca reagiu. Só reagiu quando viu a galera. E aí você olha para o cristianismo e fala: totalmente diferente do que está escrito lá. Mas depois Jesus ficou puto, foi transformar a religião no negócio. E o que todas
as religiões cristãs faziam hoje é transformar a religião no negócio. Pastor rico, milionário, aí vendendo, inclusive o segredo da riqueza, da prosperidade. Jesus não reage, ele fala para não reagir. Ele é preso, é torturado, morto, os discípulos morrem, assassinados. Ninguém quer fazer revolução. Aí tem a esquerda que usa Jesus falando que Jesus é comunista. Jesus não queria fazer revolução nenhuma. Porque o comunismo de Marx vai dizer o seguinte: não há revolução sem armas. Mas revolução tem que ter. Tem armas. A esquerda tenta usar Jesus e a direita também. Mas nenhum dos dois parece que leram Jesus. Jesus não queria revolução nenhuma, pelo menos revolução armada. A revolução que ele veio trazer é a revolução do amor. De dar a vida pelo próximo. Essa é uma revolução. E não de matar pelo próximo, é morrer pelo próximo. E aí a direita tenta instrumentalizar também Jesus. E Jesus era, ou defende coisas que nunca defendeu. Sair, né? Se defendendo aí com armas e coisas nesse sentido. Os cristãos ali da igreja primitiva nem faziam isso. Pelo contrário, todos eles morreram por assassinatos e ninguém falou para reagir. Reagem. Então, a energia vital, a sua vontade contém, segundo Nietzsche. Aí ele discorda do Schopenhauer. Ele vai até a vontade. Depois ele para, peraí. Não concordo que você tem que anular a sua vontade, na verdade você tem que satisfazer. Porque satisfazer a sua vontade, você aumenta a sua potência, a sua energia vital. E você deixa de ser um sujeito castrado, ou a moral de rebanho, ou ele vai chamar a moral de escravo. Escravo porque não pode gozar deste mundo, ele inventa um outro mundo onde ele poderá aproveitar. E é o céu, que é o paraíso. Próximo. Influencia Apolíneo de John Ciro. Segundo Nietzsche. Então Nietzsche, ele vai fazer uma diferença entre Apolo e Dionísio. Ele vai dizer o seguinte: depois de Sócrates e do cristianismo, privilegiou-se exclusivamente Apolo. Apolo é o deus do quê? Do sol, da razão, da ordem. Então privilegiou-se a razão, a ordem, a luz. Enquanto Dionísio é o deus do quê? Do vinho, das orgias sexuais. As Mênades, que eram as discípulas de Dionísio, ou andavam com Dionísio, elas chapavam o pelão de vinho, pegavam os rapazes, abusavam sexualmente com os rapazes e depois esquartejavam os rapazes. As Mênades. As festas dionisíacas eram regadas a vinho e orgia, putaria. Para Nietzsche, é preciso ter um caos dentro de si para dar origem a uma ideia brilhante. Ou seja, Apolo, a razão, a ordem é importante, é uma dimensão humana. Mas você não pode viver só ela. Porque se você viver só ela, você vai ver uma lógica que só reproduz o mesmo. A novidade, a criatividade está em Dionísio. É do caos que surge a novidade. É do caos que surgem as coisas mais interessantes. E aí, se a gente pegar um exemplo atual para poder entender o que Nietzsche queria dizer, Dionísio também era o deus das artes. Os artistas que trazem as músicas, eles compõem. Geralmente, não compõe, né? Mas a galera aí que revolucionou, trouxe para a arte aí algo novo, diferente, geralmente era movido por Dionísio. Por vinho ou por drogas, alucinógenas, orgias. A
galera do rock and roll que morreu, Chris Jota, teve aí o Charlie Brown Jr. lá também, quem mais? Amy House. Os artistas que trazem algo novo, diferente, eles são movidos muito mais por Dionísio. É o caos da vida deles que faz com que eles produzam a arte, uma arte que vai comover. Então os artistas podem ver quase tudo é drogado, né? Pois é, né, pessoal? E ele se torna um mundo mais interessante, porque o mundo sem arte seria insuportável. Imagina a gente na pandemia sem arte, sem música, sem série de televisão, sem nada disso. Ia ser entediante, suicidante. Então a arte, de alguma forma, aumentou a energia vital da galera. E a arte está com Dionísio, não com Apolo. É importante, Apolo são duas dimensões do ser humano. Mas só que o cristianismo e a filosofia depois de Sócrates só privilegiaram a ordem e a razão. E não mais os sentimentos, as emoções, a criatividade que vem de Dionísio. Então o vinho que faz, ou as drogas alucinógenas, aquilo que altera o seu estado de consciência, faz com que você enxergue as coisas com outros olhos, com outra realidade. E construa a partir da arte isso. E faz com que as pessoas transcendam. Então são duas dimensões do ser humano, as duas devem buscar o equilíbrio. E não uma castrar a outra. Apolo acabou castrando Dionísio. E aí o ser humano, de Sócrates do cristianismo em diante, se tornou um ser humano castrado. Cavalo apiado, cavalo amarrado. Cheio de desejo e vontade, mas tendo que controlar esse desejo de vontade, porque isso é considerado pecado, vício, errado. Castrando o ser humano, mutilando, tirando a metade, ou a outra metade essencial do ser humano. Próxima questão. Explica a genealogia da moral de Nietzsche. Genealogia da moral. Logia é o quê? Gênesis em grego é o quê? Origem. Moral é o quê? Não replejamos. Então Nietzsche vai empreender uma genealogia da moral. Ele vai estudar a origem dos costumes, do comportamento, daquilo que é considerado certo e errado, do bem e do mal. E aí ele vai mostrar que a moral, ela não é absoluta. A moral é relativa. A moral ela muda com o tempo e com o lugar. Então o que é o bem e o mal, o que é o certo e o errado, os costumes, eles mudam de lugar para lugar, de tempos em tempos. O que os gregos e os cristãos tentaram fazer? Transformar a moral em algo absoluto, algo imutável. E aí essa moral imutável considerou algumas coisas certas e outras erradas. Quando na verdade Nietzsche pensa a realidade além do bem e do mal. O que é ir além do bem e do mal? Não se resumir a isso. Porque aqui, ó, por exemplo, tudo que é de Apolo vai ser considerado bem. Tudo que é de Dionísio vai ser considerado do mal. Para Nietzsche, as duas coisas têm pontos e aspectos positivos e pontos e aspectos negativos.
vida é só bem e mal, e essas concepções, elas são relativas. Bem e mal para quê? Em que momento? Em que lugar? Então não há um bem e um mal absolutos. Depende do tempo e do lugar. Por isso, o super-homem, Ubermensch, em alemão significa o homem além do homem, é aquele que não se deixa submeter pela concepção de bem e que busca satisfazer a sua vontade de potência para aumentar a sua energia vital. Aquele que não se castra em nome da moral. Ele vai falar que existe uma moral de rebanho, uma moral religiosa. Por que a moral religiosa é uma moral de rebanho? O mundo faz a mesma coisa, não pensa. O rebanho não pensa, ele é guiado pelo pastor. Quem pensa é o pastor. Quem direciona é o pastor. Ele não pode pensar por si mesmo. Se ele pensar por si mesmo, ele é considerado um herege, ele é descartado. Então, a moral religiosa é uma moral de rebanho. O rebanho não pode pensar. O rebanho tem que seguir o pastor. E a moral também de escravo. Por que uma moral de escravo? Porque o escravo não pode aproveitar esse mundo. Aí o que o escravo faz? Ele considera esse mundo aqui um mundo intrinsecamente mau. O mundo jaz do maligno, é o que defende os cristãos. Ou seja, o mundo é dominado por quem? Pelo mal, pelo demônio, pelo Satanás. Então esse mundo aqui está lascado, isso aqui é um bar de lágrimas. E aí, como eu vou me ferrar nesse mundo, porque eu sou um escravo, eu invento um outro. No outro eu vou poder ter tudo de bom. Esse aqui eu estou lascado. Aí o escravo inventa um outro mundo onde ele vai poder aproveitar, porque já que esse mundo pode. Aqueles que aproveitam nesse mundo, como é os casos do Senhor, no outro ele vai se lascar, ele vai para o inferno. Então, para Nietzsche, a moral ela é relativa. Ela depende ou varia com o tempo ou lugar. A moral cristã, a moral religiosa é uma moral de rebanho, porque as pessoas não são incentivadas a pensar por si mesmas, têm que seguir cegamente os seus pastores. A moral de escravo, porque o escravo não pode aproveitar esse mundo, porque esse mundo é um mar de lágrimas, é um mundo dominado pelo mal, pelo demônio, Satanás, maligno. Mas para o Nietzsche é preciso a gente ir além dessa moral que divide o mundo em bem e mal. Para Nietzsche, a única coisa verdadeiramente que pode ser considerado um bem é aquilo que aumenta a nossa energia vital, a nossa vontade de viver, a nossa vontade de potência. As coisas mais gostosas da vida são todas consideradas pela religião pecado. Errado. Para Nietzsche não, as coisas mais gostosas da vida é o que aumenta a nossa energia, nossa potência. Próxima questão. Nihilismo. Nihilismo vem do latim nihil, quer dizer nada. A galera criticava o Nietzsche, chamando ele de um nihilista. Porque ele destruía tudo e não colocava nada no... Ele destruiu os pilares da cultura ocidental. A filosofia de Sócrates em diante, racionalista, e a religião cristã, que castrava os indivíduos. Tira esses dois pilares, o que você propõe no lugar? Então Nietzsche vai falar o seguinte: nihilistas eu não sou, nihilistas são eles. Porque são eles que negam esse. São eles que dizem que esse mundo aqui é uma merda, uma bosta, que você tem que esperar um outro mundo. Nihilistas é eles.
Então ficou essa acusação, né? Acusavam ele de ministra porque ele buscou destruir, não construiu nada no lugar. E ele falava que ministra eram aqueles que negavam esse mundo e inventavam um mundo. Esses são ministros, porque eles não aceitam. A única realidade que existe é essa, não a outra. Já vai dar um sinal, né? Próxima questão? 3 minutos. Vai? Kicker. Kicker é mais um voluntarista, ou seja, nós somos movidos pela vontade. A vontade nos leva ao que? Ao pecado. Porque a vontade humana, segundo o cristianismo, ela foi corrompida por conta do pecado original. Ou seja, a nossa vontade só nos leva a fazer merda. Então essa é a visão de Nietzsche sobre a vontade. A vontade humana foi corrompida pelo pecado original. Então na hora de escolher, a gente sempre escolhe aquilo que vai nos ferrar. E antes de toda escolha tem a angústia. A angústia é o sentimento que precede a escolha. Por quê? Porque ao ter que escolher, você fica angustiado. Porque fica com receio. Receio de fazer a escolha errada. Não fazer a escolha certa. Vocês devem estar vivendo a angústia de qual curso fazer. E para kicker, isso não tem solução. Porque você vai sofrer antes e depois. Você vai sofrer antes porque não sabe qual curso escolher. E aí você vai ficar pensando, se eu escolher isso e eu não me sentir satisfeito, me realizar com essa minha escolha. Você pensa sobre isso. Porque toda escolha implica uma renúncia. Você escolhe uma coisa, tem que renunciar a outras. É um paradoxo da escolha. E quanto mais escolhas e possibilidades você tem, mais angustiado você fica. Porque mais coisas você terá que renunciar.